eu sempre fui um cara responsável. Eu sempre fui sonhador, sonhalizador, que eu gosto de falar, né? Sonhar, realizar, mas eu sempre fui, acho que, maduro para a minha idade e responsável. Então, na Universidade de Psicologia, eu via que eu não estava preparado ainda para clinicar. E eu me dava o direito de avaliar colegas meus que falavam que iam clinicar e eu falava, meu Deus, né? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Revolcast. É o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Uchoa, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com o meu co-apresentador e sócio, Nilson Figueiredo. É isso aí. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Revocast. A gente sempre fala, né? Escuta aí no trânsito, na academia, aproveita aí as horas de deslocamento, porque aqui, cada episódio é um estudo de caso, a gente quer trazer... Não, estudo de caso não, é uma aula. É uma aula. Vamos deixar claro, é uma aula. Uma aula. Não é um podcast, é uma aula. É uma aula. Então, assim, a nossa missão aqui, né? A gente sempre fala, subir a barra, né, das áreas de treinamento e desenvolvimento, DHO, para cada vez mais o mercado implementar projetos complexos, saber como lidar com isso. Espero que, se você está com a gente até aqui desde o início, né, que você tenha aprendido bastante aí com o Revocast. E lembra sempre de botar os seus comentários aí quando você vai tendo os insights aqui do episódio. É isso aí. E claro, compartilhe com seus amigos, né? Ajuda a gente aí a ser o melhor, já somos o melhor, mas pelo menos ranqueado como número 1 podcast aí de T&D. É isso aí. E hoje, especificamente hoje, né, Richard, o episódio, assim, acho que quando a gente estava pensando nos bastidores, a gente falou, cara, será que dá para trazer uma história, assim, ilustre, né? Um case ainda, mas de forma diferente. De forma diferente, quebrar um pouquinho de leve aí o protocolo. E aí, chegamos no episódio de hoje, mas eu não quero dar spoiler. Eu vou deixar você falar aí já. Hoje, o nosso case é um case de carreira. De carreira. Não é? Então, imagina, Nilson, que você é um jovem de 20 anos de idade. Eu não preciso imaginar que sou jovem, mas tudo bem. De 20 anos você precisa imaginar, tem um tempo. Tem que pensar um pouquinho. Tem um tempo, tá? Então imagina que você é um jovem de 20 anos de idade, de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Uhul, Nova Iguaçu. Você pega um trem todos os dias para ir para a faculdade. Faculdade de Psicologia em uma universidade particular. Você, depois de batalhar bastante, você consegue um estágio na CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Rio de Janeiro. Só que o seu sonho é crescer, é subir na carreira. Você quer ser contratado, mas você não sabe como. Como que você faz para subir na carreira? O que você precisa fazer? Com o tempo, você acaba sendo contratado numa empresa de saúde. Mas você quer saber, de analista, como que eu faço para virar coordenador? O que eu preciso para chegar lá? E depois que você é coordenador, você quer virar gerente. E depois você quer virar diretor. E depois você quer virar VP global. Mas é o seguinte, não é só querer. Você conseguiu fazer isso. Mas nas empresas mais ilustres do mercado, aquelas empresas que todo mundo adoraria fazer carreira. Estamos falando de Amil, Unilever, Mastercard, Itaú, Dasa, Neon e Minerva Foods. Hoje, o episódio é um pouco diferente. Hoje, o estudo de caso é um estudo de caso de carreira. Como que você sai de estagiário para VP de RH? E o nosso convidado de hoje é o ilustre Adriano Lima. Ele é o executivo de RH mais seguido no LinkedIn e diretor top of mind de RH, número 1, não é, por 2 anos e buscando aí conseguir o 3º ano seguido. Adriano, depois de uma introdução dessa, nossa, que carreira é essa? Que biografia, hein? Muito bem-vindos, Adriano Lima. Muito obrigado, estou feliz e emocionado de estar aqui com vocês. Esses minutos aí que vocês fizeram essa introdução é um presente. A Revo é uma empresa que eu admiro, fui cliente, né, conselheiro, tenho muito carinho por ela e por vocês. Legal. Então, e vendo essa performance de vocês aqui no videocast, foi muito legal. Eu estava aqui admirando a reinvenção de vocês. E é isso, me perguntam hoje como eu faço para estar aos 57 anos... 57, não acredito. Sim, jovem, experiente há mais tempo.
Tá bom. No auge, que eu considero no auge da minha carreira e da minha vida, né? E aí vai uma mensagem. Sempre vou procurar deixar aqui mensagens importantes para você que está ouvindo, possa aplicar na sua vida se achar importante. Eu sempre me preparei. E carreira é isso, é o encontro do preparo com a oportunidade. Claro que você tem que saber gerar oportunidades, mas se preparar continuamente, para mim, sempre foi uma das questões que me ajudaram a ter essa carreira. E eu falo, carreira que você leu aí é um histórico. Até ontem. Só que eu tenho que construir essa mesma história, né, que eu queira ser boa para mim e para quem eu sirva, né, com minha competência, com minha vocação, com minha paixão, para que ela seja bem-sucedida cada vez mais no que eu entrego, no que eu produzo, né? Então, é isso. Vamos bater papo aí. E você falou aí, até ontem, eu achei isso legal porque você já conquistou isso, mas o amanhã você não conquistou. E você vai ter que aprender mais para conquistar o seu amanhã, não é? E tem coisas assim que eu vou citar aqui Sim. que parecem frases prontas, mas não são. São frases ou aprendizados que eu tive na minha carreira, que pessoas também me ajudaram muito, né? Assim, aquele ditado, se é inteligente, aprende com sua própria experiência, mas eu sempre procurei aprender e valorizar muito a experiência do outro e como isso me ajudou, a gente vai falar disso, né, na minha carreira, eu olhar para cima e falar, pô, o que esse cara pode me ensinar? E uma vez um chefe meu falou, Adriano, quem foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado? Eu falei, não sei. Ele falou, ninguém lembra, você tem que fazer gol continuamente, então você tem que jogar, dar o seu melhor, mas se preparar para isso. Que legal. E pegando esse gancho, Adriano, você fala aprender com a experiência dos outros, nada mais relevante do que o episódio de hoje, né? Porque para os nossos ouvintes aqui, né, profissionais da área de treinamento e desenvolvimento, DHO, eu acho que a gente quer trazer toda a perspectiva sua de carreira, os aprendizados, né, e todo esse contexto justamente para que eles possam aprender, né, até não só com o seu sucesso, mas também com aquilo que talvez você fizesse um pouquinho diferente, né? E eu queria até fazer um combinado com você. Em vez da gente começar aqui falando de carreira, no seu ponto de vista como VP global de RH, não, vamos fazer uma linha no tempo, trazer o Adriano estagiário, trazer o Adriano analista, coordenador, gerente, o que você de fato fez, até porque quando a gente fala o podcast nosso é estudo de caso, né, o que você de fato fez para você crescer. E eu queria eu falei o nome das empresas, mas eu queria falar aqui um pouco, você me falou sua carreira, só para a gente conseguir passar bem rápido os pontos aí da carreira. Então, aos 20 anos de idade, você é estagiário na Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Você sai de lá, porque você vai contar isso um pouco, mas você queria crescer, e você foi para ser estagiário na Mil. Isso no Rio de Janeiro. Você vira analista na Mil. Aos 25 anos de idade, você vira gerente da Mil e sai do Rio de Janeiro, vem para São Paulo. Quero saber muito como que 25 anos de idade você vira gerente de uma das maiores empresas de saúde. Beleza. Sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo, que já é uma mudança... Nova Iguaçu. Primeiro saiu de Nova Iguaçu, da empresa de trem para o Rio, para São Paulo. 25 anos está em São Paulo. Daí, várias outras empresas como gerente. Uma delas é a Unilever. Você vai para Mastercard para ser diretor de RH aos 33 anos de idade. Depois do Mastercard, você vira diretor estatutário do Itaú aos 40. Numa empresa que não atrai pessoas de fora. Sim, não é? Então, você é uma das poucas exceções que conseguiu sair, né, vir de fora para ser diretor estatutário. Depois, ainda é diretor na DASA, Neon e, mais recentemente, CHRO, ou seja, diretor global, VP global de uma empresa multinacional de RH com 60 mil colaboradores. Não, uma brasileira internacional com 20 e poucos mil colaboradores. Com 20 e poucos mil, mas quando eu falo multinacional, no sentido de ser uma brasileira que está em multipaíses, né? Eu lidava com Austrália, Emirados Árabes, América Latina. Então, em 1 minuto, 2 minutos, essa é a sua carreira e depois a gente fala o que vem pela frente. Agora, vamos voltar lá para CBTU. Tá? Você é um jovem de Nova Iguaçu tendo que pegar o trem para ir trabalhar. Por que passava na sua cabeça e o que você fez para mudar a sua realidade? Porque a sua realidade, a gente mostrou aqui, não vem de uma realidade de privilégios. Sim. Estudou em faculdade particular, teve que lutar, andava de trem, tudo mais. O que você fez para sair dessa realidade e entrar de vez no mundo corporativo?
Primeiro vou voltar um pouco. Eu era um apaixonado pelo esporte e fiz um trabalho que eu recomendo a muitos jovens fazer, ou pais, se tem pais aí de jovens há menos tempo que a gente, né, que possam fazer também. A minha orientação vocacional deu muito forte o esporte e as relações humanas. E meu pai, que sempre foi um guru, me falou: meu filho, esporte você vai poder fazer a vida inteira, mas vai pelo teu caminho da vocação mais forte, das relações humanas. E aí eu fui estudar psicologia. E comecei a me transformar. Eu nunca tinha sido... Eu sempre fui aluno do fundão, bagunceiro, que amava esporte, mas isso me ajudou muito, porque no esporte eu fui capitão do time de vôlei, time de basquete. Você tem altura para isso. E depois a gente vai falar de quando eu virei gerente, eu sempre lembrei daquela minha experiência como capitão dos times e que eu podia aplicar aí. Mas voltando. Só uma pergunta, você nunca pensou em ir para o lado clínico? Não. Em vez do corporativo? Você sempre quis trabalhar em empresas? Porque eu acho que eu sempre fui um cara responsável. Eu sempre fui sonhador, sonhalizador, que eu gosto de falar, né? Sonhar, realizar, mas eu sempre fui, acho que, maduro para a minha idade e responsável. Então, na Universidade de Psicologia, eu via que eu não estava preparado ainda para clinicar. E eu me dava o direito de avaliar colegas meus que falavam que iam clinicar e eu falava, meu Deus, né? Eu imaginava que a pessoa não estava pronta para uma responsabilidade tão grande. E eu fui buscar um estágio, porque eu precisava trabalhar, eu precisava aprender e eu precisava também ganhar a bolsa estágio, principalmente o ticket, né, que dava ali uma empresa pública, que era a que melhor pagava, e eu, para ser honesto, eu fui por conta da bolsa. Mas eu aprendi ali muita coisa sobre recrutamento, seleção e treinamento, que a gente lidava com profissionais de segurança do tráfego. A gente... né, fazia processos internos para maquinista, para pessoas que faziam ali a sinalização do tráfego, para o tempo parar ou mudar de direção. Então, era um trabalho muito sério. Né? E só para deixar claro, é tráfego. Tráfego, Não é tráfico. Não. Vamos deixar esse clima aqui bem descontraído, aí a gente fala umas besteiras aí. Sim, do tráfego. Dá uma... Tráfego. E não é Google, tá? Pessoal, estamos falando de trens. Sim. E isso era muita responsabilidade, né, para um jovem como eu. Então, isso me ajudou muito. E eu fiquei 2 anos lá. Eram 20 estagiários, 10 pela manhã, 10 pela tarde, eu era da tarde, 19 mulheres, só eu de homem. Então, era... Um retrato da psicologia. Muito legal. E eu aprendi muito, só que quando eu acordei, que faltavam 7 meses para eu me formar, e meu sonho, né, sonho todo estagiário, é a efetivação. E ali era uma empresa pública, governo Sarney, não tinha concurso público, não tinha efetivação. Eu falei, e agora? Eu gostava tanto que eu não olhei para o mercado, e não olhei para a minha formatura, né? E falei, e agora faltam 7 meses. E aí eu fui buscar estágio. Você acha que isso foi um erro seu? Foi um erro, mas foi um assim... acontecimento, é o que dava. É o que eu imaginava, eu não sabia. Jovem, né? Jovem, eu não sabia que... Eu gostava do estágio, ganhava uma bolsa boa, me ajudava. O ticket durava 3 dias, né? Ajudava no fim de semana, coisa que muitos jovens aí devem estar se identificando ainda. Então, mas aí quando eu acordei, eu falei, puxa, vou procurar uma empresa que eu possa continuar sendo estagiário para ver se eu consigo ser efetivado. E aí vem uma das primeiras lições, eu fui reprovado em mais de 20 processos de estágio. Fui mesmo. Porque faltavam 7 meses para eu me formar e eu era introvertido e tímido. Hoje eu ainda sou introvertido, né? Eu falo, eu penso antes de falar, né? Essa é a minha energia, né? Eu me alimento de dentro para fora, de fora para dentro, mas mais de dentro para fora. Mas eu era tímido, eu tinha vergonha. Então eu tive que superar isso também. Mas as empresas tinham muita questão da dinâmica de grupo. E a dinâmica de grupo é algo que depois a gente fala disso, eu virei gerente, diretor, eu sempre tive muito cuidado com os introvertidos, que têm muito potencial e que precisam ter um outro olhar, né? Mas, enfim, eu fui. Isso é um bom insight, até para quem trabalha com recrutamento, né? Porque eu queria destacar isso, porque muitas vezes, se não é maduro o processo de recrutamento, de seleção, muitas vezes o introvertido, ele não é aprovado porque ele não falou, porque às vezes o processo... Não foi o primeiro a falar. Ele não foi o primeiro a falar, ou ele não falou tão bem, ou ele não dominou ali, né? O jeito aí, na verdade, você contrata alguém que fala bem, né? E não necessariamente as competências que você precisa, né? É igual a gente fala, né? Às vezes, pega ele, mas vamos pegar um vendedor. Às vezes ele fala pra caramba, fala bem, mas será que sabe de fato executar
a parte técnica do desafio, né? E aí, coitado, o introvertido sempre ficava, né? Acho que mais no passado, né? Sim. Imagino eu que isso melhorou. E o cuidado que nós de RH temos que ter, né? Com todo ferramental que a gente aplica, e a dinâmica de grupo é um deles. Então, isso eu senti na pele, né? E pude trabalhar isso com minhas equipes. Mas depois, se vocês quiserem explorar, eu fui gerente de vendas da Amil 1 ano. E meu melhor vendedor era um introvertido, mas Olha que introvertido high level. E Bastante eu introvertido. conto o que eu aprendi com isso. Mas aí, voltando, eu fui aprovado em mais de 20 processos de seleção. Aprendi a lidar com o não, aprendi a lidar com a frustração, mas não desisti, né? Até o dia que veio, naquela época, o pessoal que não conhece, procura aí, dá um Google, telegrama. Recebi um telegrama da Amil para eu comparecer. Não é o Telegram. É um Não, telegrama. telegrama mesmo. Físico. Uma cartinha que abria assim, que ia lá duas frases, por favor, comparecer na Amil, Rua Tenente Possolo, 33. Até hoje você lembra. Até hoje eu lembro. Se bobear, eu ainda tenho o telegrama. E eu guardo coisas assim importantes. E aí eu compareci na hora marcada, era uma entrevista com a supervisora de recrutamento e seleção, uma entrevista bacana, e ela já me deu o feedback ali mesmo na hora. Olha, Adriano, você não está aprovado, gostei muito do teu currículo. Eu já era estagiário sênior, tinha 2 anos na CBTU. Estagiário sênior. Mas a gente precisa de alguém aqui que venha trabalhar no mínimo 1 ano, que fique 2 anos. A gente precisa muito de estagiário aqui pra gente, é fundamental, nossa equipe é enxuta. Aí eu, ok, mais um não, obrigado, e vou em frente. Voltei para Nova Iguaçu, no dia seguinte, outro telegrama da Amil para eu voltar no outro dia. Eu não lembro se era tipo terça e na quarta... Sim. Recebi a negativa na terça, na quarta outro telegrama, voltei na quinta. Eu volto na quinta, era a Marta Machado, gerente de RH da Amil. Me chama para uma entrevista. Sorte, não teve dinâmica de grupo. E me fala, Adriano, gostamos muito do seu currículo. A gente está precisando muito de um estagiário. A gente sabe que faltam 7 meses para se formar. E eu ouvi muito da Fátima sobre você. Eu quis te conhecer, comprovei isso aqui agora. E a gente quer te dar a vaga. Mas legal. com uma condição. Você não vai nos cobrar, perguntar, sei lá o que, torcer sobre efetivação. A chance é 0. Aí eu... Mas é curioso, né? Você vê assim uma fala dessa. Eu Só fico que imaginando outra uma época. fala dessa. Numa outra época. Eu ia comentar justamente isso, né? Uma fala dessa na época que você fala, não, tem que motivar a pessoa, tem que animar, né? Eu acho que ela foi transparente, Ela né? foi respeitosa. Ela foi respeitosa, e transparente, né? é uma profissional muito séria. Depois eu perdi o contato com ela, ela também virou juíza, saiu da carreira de RH. Mas foi maravilhoso. E eu aceitei na hora, né? E comecei, isso acho que era quinta-feira, e comecei na segunda-feira. E nunca perguntei sobre efetivação, mas eu nunca acreditei que não era possível. E aí vem a primeira, né, vem outra mensagem também, né, de você acreditar e de você, de novo, se preparar. E eu não me via como um estagiário, que é outra coisa assim que eu passo a dica importante. Eu já queria ser um analista, eu já tinha 2 anos de experiência. Então, você, com todo respeito, né, ao seu gestor, a hierarquia, seus pares, mas tente sempre se posicionar e se preparar para o seu próximo nível. Eu acho que o teu modelo mental já diz isso, né? Você ali, você já transparecia, né? E já vivia como um analista, só não era oficialmente o cargo. E isso é né? uma coisa curiosa do estágio, né? Que você tem que trabalhar como se fosse analista mesmo, e você tem que dar tanto resultado para que na hora da sua formatura a empresa fale, não podemos perder ele. Se você pensa o contrário, eu sou só um estagiário, não vou dar o meu máximo, aí a empresa fala, realmente se formou, não vai fazer falta. Aí, nesse caso que você está citando, é muito assim, aí é um estagiário de fato, né? Então, só que se a empresa, se você se doa tanto que a empresa vai sentir falta, ela vai dar um jeito para contratar. Então, assim, eu não tinha problema em fazer cópias, Xerox. Traduz aí. Eu não tinha problema em arrumar sala de treinamento, inclusive, depois podemos explorar isso. Eu arrumava as cadeiras dos eventos da HSM na Amil, que começou em 1980 e pouco. Nossa. E ano passado eu tive lá no palco principal da HSM, no evento deles, né? Então, mas voltando para aquela época, como fazer isso, né? Você tirar a cópia, você arrumar cadeiras, mas ao mesmo tempo, coisas tão óbvias que eu falar, se eu quero ser um analista, o que um analista faz? Análise. Então, todo o trabalho que eu fazia, o que eu era colocado a fazer, e principalmente no recrutamento e seleção, eu procurava analisar.
O que tinha dado certo naquele processo seletivo, por que aquela pessoa foi aprovada. Aí eu me interessava, sempre me interessei muito por números, mesmo sendo psicólogo. Eu fazia os gráficos e eu desenhava na mão, porque naquela época não tinha computador. E aí é outra mensagem importante, você tem que fazer o algo a mais. E isso é muito importante. Isso me diferenciou muito, ao ponto que 5 meses depois, eu lembro que eu voltei do feriado de finados, dia 3 de novembro. Antes de se formar ainda, faltavam 2 meses. 2 meses. Eu fui chamado na sala do diretor, junto com a Marta, a gerente, e eles me comunicaram da minha efetivação. Que legal. Que legal, porque até então a chance era zero. Era zero. E o diretor ainda escreveu um papelzão assim, mas você tem que melhorar muito a sua introversão. Aí ele escreveu assim, muito introvertido, e me deu o papel. Esse papel tem até hoje. E aí eu comecei de novo a me desafiar nas coisas que eu precisava melhorar também. Certo. Então, e ainda na faculdade, naqueles últimos meses, quanto mais tinha trabalho para apresentar, eu me candidatava. Sofria, suava, mas eu ia lá, Se apresentava jogando para poder... fazer, para superar, não a introversão, mas a timidez, que me atrapalhava muito, né? Certo. Então, assim fui efetivado. E aí você é efetivado, e aí começa... Na prática, começa uma vida nova, só muda o seu contrato, porque você está fazendo, continua fazendo o que você sempre fazia. Só que você tinha quantos anos quando você foi efetivado? Acho que 22. 22. E o 22 nome por da gerente era? Marta Machado. Marta Machado. 3 anos depois você está virando, não o lugar dela, mas você está virando um par de gerente Sim. no lugar na Mil, tendo que se mudar. O que você fez nesses 3 anos? Como foi Na verdade, foram 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. Como foi seu modelo mental durante esse período? E o que você queria? Muito rápido, né? Muito rápido. Então, acho que sempre isso, né? Entregar mais do que o esperado. Importantíssimo. Você olhar para o próximo nível e falar o que eu posso aprender com essa pessoa que está aqui como analista. Coisas que eu posso incorporar, que vão me ajudar, né? A me preparar. E assim, na forma, sim, de falar, na forma de vestir, na forma de entregar, na forma de se relacionar. Então, eu sempre procurei aprender. E sempre fazendo o que o passo seguinte já fazia, né? Sim, mas Legal. com muito cuidado e respeito, entendendo que, hoje eu estou um estagiário. Eu precisava entender isso também. E você consegue, assim, pensando no analista hoje que está lá, e aí a pessoa, tá bom, vou fazer mais, vou buscar aprender, mas tem alguma coisa prática no dia a dia, de relacionamento, de forma de atuar, de coisas que possa fazer do dia a dia para que ela possa crescer? Com certeza. Acho que ser disponível é muito importante. Mas como, Adriano? O RH, eu fui vendas, eu fui atendimento ao cliente, fui estratégia. Mas dessas, o RH com certeza é uma área em que há uma integração enorme de macroprocessos, a gente chama de subsistemas, em que um tem que trabalhar com o outro. Isso é muito importante. E, infelizmente, muitas áreas de RH não têm essa integração. E eu percebi cedo a importância disso e eu sempre fui disponível para os outros. E, claro, para os coordenadores, para os gerentes que contavam comigo para eu poder ajudar em outros subsistemas também. Porque se você está disponível, você quer ajudar, né, e eles acham que você tem valor, e eu demonstrava isso nas análises que eu fazia, eu era muito chamado. Eu, como analista, eu ia almoçar com o gerente de remuneração, gerente de treinamento, mesmo eu estando em seleção. Então, eu acho que é isso, né? Você estar disponível, você ajudar, você entregar mais do que é esperado. Isso me fazia estar ali sendo visto. Eu acho que não é só pensar fora da caixa, é agir fora da caixa, né? Sair da caixinha da sua cadeira. Só pensar não vai adiantar, tem que agir, né? Não, o que eu acho legal é que você praticamente, assim, de maneira intuitiva, empírica, você... Hoje já se fala sobre isso, né? O pessoal intencionalmente faz o tal do job rotation. Sim, Pelo que você está falando, você intuitivamente falou, deixa eu rodar aqui nos subsistemas em toda e qualquer oportunidade que aparecer, porque quem vai ganhar aprendizado sou eu. Então, né? É o tal sai da cadeira, que a gente inclusive conversou ontem, né? O meu post hoje, que você sempre comenta e me ajuda muito, o meu grande guru aqui, Richard. Eu saía da cadeira. Né? Eu ia interagir com as outras áreas, eu queria entender como que aquele cara que eu recrutei, outra coisa importante, eu recrutava, eu entregava um cara para uma área, eu ia lá acompanhar depois, conversar com aquele gestor da área para saber como a pessoa estava indo, isso me ajudava a aprender, a melhorar o meu trabalho, o meu serviço,
Mas é claro, né, a importância do marketing também. Sim, Eu estava sempre botando na cabeça daquele gestor que fui eu que entreguei aquele cara para ele. sim. Se aquele cara estava indo bem, geralmente vai bem, né? Um ou outro não vai bem, Ele a era gente teu cliente, você aprende. vê o gestor como teu cliente, né? Seu Sim. cliente, você ia lá, e aí, tá satisfeito aí com o recurso, né? E eu tive a grande oportunidade de ter uma empresa fantástica como a Mil naquela época, né? Liderada pelo Edson Bueno. Foi uma grande universidade. E eu tive, assim, outra... E a partir do momento que eu vou, aí acontecem as coisas que você não sabe, né? Se foram as cristicidências, o que houve, mas eu acredito sim, né? Que o universo também te ajuda. E a supervisora, eu fui efetivado em recrutamento e seleção, a supervisora de recrutamento e seleção pediu demissão para ir para a Golden Cross, a principal competidora da Amil. Essa história está no livro, está no meu livro, depois eu falo disso. E foi um choque para a Amil e demoraram a recrutar uma outra pessoa para o lugar. E eu fiquei interino como analista de RH cuidando do recrutamento e seleção. E nunca reclamou. Nunca reclamei, pelo contrário. Eu Adorava. vi ali uma oportunidade, eu falei, opa. Adorava. Você viu como uma brecha e oportunidade de você E aí eu demonstrar fazia que você- mais entrega, eu fazia meus relatórios, fazia comunicação interna, Perfeito. entregava, né, meus candidatos e passaram, sem exageros, uns 6 meses, até que contratam uma supervisora que naquela época veio da finada empresa Mesbla, que era uma empresa muito reconhecida Sim. pelas práticas de RH naquela época, estou falando de década de 90 ainda. E essa profissional veio para ser a gestora, minha chefe, entrou, não ficou 15 dias, porque uma inadaptação enorme à cultura da Amil e saiu. Quer dizer, foi desligada. E aí... 15 dias? 15 dias. Nossa. Só que nesse momento, eu já estava conversando e participando de um processo de recrutamento interno para a área de remuneração. Com a Raquel Alonso, naquela época, que hoje já está na Redditor. Grande Raquel, foi acho que minha primeira grande gestora. E eu fui aprovado para essa posição de remuneração. E aí o diretor me chama, o Telmo Pereira, me chama e fala, Adriano, a gente quer que você fique no recrutamento de seleção. Você vai ser promovido para analista sênior, que é quase um cargo de supervisão, que a gente não tem cargo de supervisão, o próximo é coordenador. Mas você vai ser um analista sênior, você vai ter X% de aumento. E eu falei para ele, puxa, eu não gostaria de ser promovido aqui, eu gostaria de ir para remuneração. E aí já era a minha visão, que eu acho que é, né, importante, essa coisa de especialista, generalista. Eu sempre quis, né, ter uma carreira de gestão, de executivo, de liderança, e eu sabia que era importante para a minha carreira, para eu poder subir, eu ir para outras áreas de RH. Esse é um bom insight aqui para quem está ouvindo. Então, né? isso aí é a sua decisão, né? Especialista, generalista, de novo, você tem que saber o que é o Não, teu mas é bom perfil, prós insight e em termos contras. de subir para gestão, você ter várias experiências. Principalmente quando você é analista, né? Porque você vai poder colocar ali as tuas bases, né? Para depois, se você virar um gestor, você saber... saber gerenciar o time que está abaixo, né? Se Com você certeza. não passou por aqueles desafios, como é que você vai dar orientação, né? Então, com recrutamento e seleção, eu atuava muito com treinamento. E eu criei para remuneração, que era mudar completamente. Sim. E aí ele me provocou para eu pensar. E naquela época eu estava noivo. E eu falo, cheio de carnê para pagar, né? Naquela época, carnê de videocassete, geladeira, Sim. e não existia micro-ondas, nada, mas... Eu fiquei balançado, mas eu fui conversar com quem? Meu pai, né? Sempre um cara que me ajudou muito, sempre importante você ter, né, mentores para trocar. Meu pai sempre foi um grande mentor. E eu entendi que era importante eu ir para a remuneração para poder aprender mais e completar, né, esse bloco ali do meu desenvolvimento técnico. Então você estava olhando sua carreira como um desenvolvimento. Já estava olhando lá na frente, né? Então, nesse momento aí de analista de 20 e poucos anos, eu estou sendo preparado para o que virá no futuro. Claro. Então é mais importante essas múltiplas experiências pelo que você queria do que somente a remuneração maior. Com certeza. Doeu não receber aquele reajuste e eles me mandaram para remuneração até para me provocar sem reajuste, mas eu tinha também ali uma visão de que eu teria uma gestora que me ajudaria muito, que me ensinaria e investiria no meu desenvolvimento, como de fato se deu. Raquel foi excepcional. E aí, de novo, as coincidências ou sincronicidades, a Amil decide, em 1991, implantar o sistema de remuneração variável. Quase nenhuma empresa tinha isso. Sim. No Brasil, a gente foi tentar pesquisar, só o Banco Nacional, naquela época, tinha. E eu fui
o cara nomeado para tocar esse projeto de remuneração variável. Fizemos um grande trabalho, a Raquel ajudou muito, meu par também, o Cláudio, na época ajudou bastante, mas eu me destaquei muito e eu comecei a aprender. Remuneração variável era o quê? Como a gente incentivava um resultado superior da empresa através da performance das áreas das pessoas, de forma que, se a performance fosse superior, as pessoas recebessem uma participação naquele resultado. Para construir isso, e aí vai outra dica, eu tive que ir para as áreas, para aprender o que a área financeira fazia que gerava impacto ao negócio da empresa, o que a área comercial fazia, a área de tecnologia, a área de RH, para desenhar aquilo no projeto de remuneração. E aí, outra coisa muito importante, eu passei o quê? A aprender bastante sobre o negócio da empresa. Isso, com 20 e pouquinhos anos, me ajudou bastante, eu me destaquei bastante. E aí eu fui indicado para o Amil Business Administration. De novo, outra sorte, oportunidade, ou cristicidência. A Amil investia muito. E o finado Edson Bueno, ao ir para Harvard estudar, aprendeu o que era um MBA e trouxe junto com a Copead esse Amil Business Administration, um MBA interno. Então você é tipo high performer. Eu fui o performer. único analista indicado para fazer esse MBA da Amil. Então você era um potencial talento ali já identificado por ter feito esses projetos. Quando veio a oportunidade de uma educação formal da empresa, você era o único analista indicado para aquele curso. Que era o tal do High Potential, que eu nunca tinha ouvido falar, ouvi falar anos depois, mas a Amil já acreditava nisso. Legal. E aí o que é legal? Esse curso durou 1 ano, os professores eram internos da própria Amil, e eu fui crescendo e me destacando também. Aí eu já não estava tão tímido, eu fazia as apresentações em geral, e me destacando, e os gerentes, diretores participavam também ajudando. E eu fui crescendo. E aí, no último módulo, que durou uns 2 meses, com o Dr. Jorge Ferreira da Rocha, sócio do Edson, padrinho do meu casamento com a Thaís, que foi o cara que me descobriu. Que legal. Ele começou a me observar, já me observavam durante o curso inteiro, e nesse último módulo era um módulo de estratégia de negócio, cases de Harvard. Legal. Então, vários cases. E o case do meu grupo foi da Federal Express. E era o último case a ser apresentado. Faltando, assim, 2 semanas, a gente trabalhando fortemente no case, eu pegava revistas emprestadas da biblioteca para poder ler no trem, no trajeto que eu fazia, ou de casa à faculdade, ou da faculdade à Amil. E naquela semana, faltando 2 semanas antes, qual é a matéria de capa da revista Exame daquela época? O case Federal Express. Legal. Aí eu falei, não acredito. E assim, nos ajudou muito naquele case. Fizemos uma apresentação fantástica, eu fiz a apresentação. Terminou a apresentação, o Dr. Jorge Ferreira da Rocha parou a turma e falou, turma, eu preciso fazer um convite ao Adriano aqui na frente de vocês, pelo mérito dele. Estou arrepiado ao contar isso, porque foi muito emocionante. Adriano, você aceita ser o gerente de recursos humanos da filial São Paulo? Aí eu fiquei assim... Na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. Nossa. E todo mundo já aplaudindo. Eu fiquei parado, sem saber a reação, e todo mundo, aceita. Eu falei... Você em choque, pedido de casamento que não tem como... Eu fiquei assim, paralisado, eu não esperava. Certo. Né? Eu era analista de recursos humanos pleno. Não chego nem a virar coordenador. gerente. Não. E aí eu pedi para pensar. Aí ele riu, falou, não, tudo bem, Adriano. E claro, saí dali, procurei meu diretor à época, que ainda era o Telmo Pereira, sempre foi. E o Telmo falou, Adriano, parabéns. E assim, para resumir a história, eu saí de Nova Iguaçu para o Itaim Bibi, a região sul aqui de São Paulo. A Amil ficava aqui na região né, da 9 de julho. Meu salário quadruplicou, quitei todos os boletos e virei gerente de recursos humanos aos 25 anos de idade e par da Marta Machado, que há 2 anos e meio atrás tinha me dado essa grande oportunidade. E sempre foi muito correta comigo. Acho que aí já tem uma primeira mudança significativa de realidade, né? A saída de Nova Iguaçu, a questão da remuneração mudando significativamente, né? Agora eu só queria pegar E vem os tombos. Só que foi um momento também que você teve filho, né? Foi, eu tinha... Quando eu vim para São Paulo, no meu primeiro casamento, minha ex-mulher estava grávida do Felipe. Do e mais eu velho. tive que, sim, eu tive então, que só pra conciliar isso. adicionar
a mudança de vida de ser pai. Também ser pai. Estava Vai vindo. junto. Mas eu queria pegar um recorte importante ainda nessa fase do ABA, né, do Amil Business Administration. O que você acha? Porque eu queria só colocar um pouco mais em prática aqui. Assim, ficou muito nítido que eles te observaram ao longo desse curso. Não sei se foi uma questão de postura, como você se posicionou, tem a questão de ser introvertido, ou melhor, sua timidez, que você... Mas assim, o que você de fato considera, assim, qual que é a dica de ouro? Qual foi que você considerou isso aqui que eu fiz ao longo do curso, eu acho que me destacou? Porque ficou claro, assim, te observaram e aí fizeram um convite para gerente. Eu só queria entender, Para assim... não ficar naquela coisa que foi sorte. Né? Porque exatamente, certamente não foi sorte, teve um mérito seu. E se você pudesse destacar uma ou duas coisas, assim, o que você acha que foi, assim, o teu elemento principal ali para você ter sido observado e, ó, esse cara é gerente? Acho que para resumir alguns, né, insights aqui, deixar, né, para os ouvintes aqui, ou telespectadores, essas mensagens, acho que é um conjunto de coisas, né? O primeiro, você não aceitar os nãos que você recebe, mas aceitar sem revolta. Aceitar, né, sem aquele sentimento ruim. Eu sempre aceitei de forma respeitosa, mas nunca... Sem rancor. Aceitei sem aceitar, né? Eu falei que sem acreditar que era impossível. Então, vai lá e faz. Vai depender de você e do seu preparo, de quanto você coloca, né? Essa questão de agir. Olhar para um nível acima e falar, pô, eu estou estagiário, mas eu posso ser um analista. E como hoje eu faço coisas que já mostrem que eu tenho esse potencial. E eu fazia isso, né, como eu dei os exemplos aqui, na capacidade de análise. E uma coisa que muitos falam hoje, que eu sou, sei lá, uma referência, um mestre, sei lá o quê, o relacionamento no sentido profissional de estar disponível, de ajudar e construir junto. Então, isso também foi fundamental nessa fase inicial da minha carreira, né? Eu poder ajudar. Tanto que eu ajudava já o pessoal de remuneração e a Raquel já me conhecia. Então, quando pinta essa oportunidade de eu ir, acho que por conta dessas coisas todas que ocorreram, né? Agora, estar sempre se preparando, estar sempre... Eu não sei se o fato de eu ter sempre sonhado tanto, né, em crescer, em poder fazer coisas legais, coisas incríveis, foram também, assim, muito fortes para mim e, né, no sentido da aspiração. Então, eu sempre lutei pelo meu preparo. E até hoje, né, as pessoas me perguntam hoje, 57 anos de idade, vocês conhecem um pouco, né, as coisas todas que eu faço, eu não paro. Eu estou sempre me desafiando, sempre me reinventando. Então, isso desde jovem. Legal. Eu acho que fica claro, assim, meio que fazendo um recorte... Ainda sou jovem, só que há mais tempo. Eu acho que, pelo que você está trazendo, é a intensidade com que você fazia as coisas e a intencionalidade que você tinha, né? Se eu estou traduzindo certo, porque mesmo nesse curso, né, para você pegar a apresentação, você lia, não parava de se preparar até no trajeto, no deslocamento de trem, você estava ali se preparando e lendo os cases de Harvard, né? Se preparando para a apresentação. Eu acho que talvez essa intensidade Lutando contra a timidez. Lutando contra a timidez. É por isso que eu falo, uma mistura de intensidade e intencionalidade, né? E assim, a timidez. Você tem que se gerenciar sempre e ter, né, autocrítica, autoconhecimento e ser muito corajoso com você mesmo, honesto, né? E eu sempre acho que fui comigo, né? Principalmente há 6 anos atrás, na maior crise da minha vida. Eu encarei a timidez e falei, porra, é verdade, né? Quando o cara me escreve lá muito introvertido, eu não fiquei com raiva, eu não fiquei, sabe, frustrado. Pelo contrário, eu peguei aquele papelzinho e falei, ele tá certo, e eu tenho que olhar para isso e mudar isso. Então, em vez de transformar em raiva, você transformar em motivação. Com certeza. Combustível. E eu preciso melhorar, né? Então, mas onde eu sou bom, ou onde eu posso ser melhor, é isso que alavanca as nossas carreiras. Mas eu tinha que mitigar, eu falo, investe no que você é bom demais, que gera seu resultado, gera seu crescimento. Tem que ter essa autocrítica, esse autoconhecimento. Eu acho que eu sempre tive. E a introversão te ajuda. E acho que você, né? Eu sou muito observador e analítico. Então, a primeira pessoa que eu observava e analisava era eu próprio. Mas ter o que você é ruim, eu era horrível, né? Com essa timidez, com a vergonha que eu tinha até meus 20 anos de idade, é você mitigar um ponto que não te derrube. Perfeito. Eu não ia ser o cara mais extrovertido do mundo, mas, né, não sou até hoje. Sim. Mas como eu mitigo para que isso não me dê problema, não me atrapalhe, não me gere
problemas, né? E uma coisa que tem muita crítica do mundo corporativo, principalmente quando você está nessa fase de analista, você ainda não está entendendo como funciona o jogo da hierarquia, dos poderes, é um pouco a politicagem, não é? Muita gente, não vou falar que é o seu caso, mas muita gente fala o seguinte, eu não subo porque eu não sou puxa-saco. Mas, por outro lado, o que a pessoa enxerga como puxa-saco, não vou falar que é puxa-saco, mas existe um jogo de hierarquia, de poderes, de crescimento, de respeito, de colaboração e de um jogo político que a empresa tem. Qual é a sua visão sobre esse jogo político para crescer dentro de uma empresa? Fundamental, ele existe, né? A política existe em todas as áreas da sociedade, né? Então, em vez de rejeitar, você fala, diante disso, como que eu, sabendo que existe a política, como que a pessoa se posiciona diante disso? Eu tinha que ser um ótimo político. Uhum. E sempre fui, acredito, né? Mas depois que eu cresci um pouco, eu não fui tanto. Não, eu tô pegando nessa fase inicial da carreira. Fundamental. Eu tinha que... E eu falei isso hoje para uma outra pessoa. Falei hoje, batendo um papo com uma pessoa, falei, você conhece a secretária da sua chefe? Não. Falei, não, você não sabe o que ela gosta, o que ela faz, se ela tem filho, quem não tem. Cara, você precisa conquistar a primeira secretária do que a chefe. Conquistar no bom sentido, tipo. Né? Se você não consegue... ter uma agenda com a diretora, não sei o quê. Isso é importante. E eu sempre procurei, de novo, primeiro ser disponível, estar interessado e interessante, sem ser interesseiro, por mais que eu pudesse estar ali desenvolvendo relações. E, de novo, a empresa ela é muito política. Sim. Agora, eu nunca participei de jogos e de interesse, toma lá, dá cá, que existe muito. Sim. Mas assim... Só que eu acho essa última falação importante, que existe uma diferença entre você criar empatia, de criar relacionamento, de você entender essas hierarquias, estar disponível, não é? Ser simpático, ajudar o outro, colaborar, versus o tomar lá da cá. Tomar lá da cá, ou puxar tapete, ou sei lá o quê. Então, eu nunca... E outra coisa, né? Eu sempre procurei investir no relacionamento. De novo, a Amil me ajudou muito nisso. Era uma empresa que valorizava muito o relacionamento. Mas, assim, de forma que eu achava que era ética, era saudável, era respeitosa e até gostosa, né? Então, o outro jogo, eu nunca me vi fazendo e nem precisei fazer. Acho que a mensagem que fica é que você não precisa fazer jogo político no sentido negativo da coisa. Você pode sim, que nem você falou, abraçar a questão do jogo político mais como um relacionamento positivo, saudável, e gostei da palavra, e também gostoso. Gostoso, né? De você ter com outros parceiros ali na empresa. E assim, para quem está na carreira de analista, estagiário, coordenador, que a gente está aprendendo, né? Amadurecendo, fortalecendo seus valores, uma coisa que eu sempre tive muito, muito claro e apliquei muito na minha vida e até hoje. Não olhe para o lado para aprender, mas não olhe para o lado para, sabe, para competir ou desejar mal, sabotar. Então você vai gastar muita energia nisso e vai deixar de olhar para a pessoa mais importante, que é você mesmo. Então eu sempre, sabe, outra frase que parece clichê, mas que eu apliquei muito e aplico até hoje. Compita com você mesmo, olhe para você mesmo. Se você olhar para o outro, você vai perder tempo, vai perder foco e principalmente energia. Perfeito. Então eu via, tinham outros estagiários na Amil que poderiam também observar, ou querer pleitear aquela efetivação, né, sabe? Mas eu sentia muitas vezes aquela competição enorme e alguns incomodados mais comigo do que consigo, e eu não entrava nessa vibe. Então... E aqui a gente sempre fala que são os bastidores. Você contou bastante coisa aí do que deu certo, e você começou uma frase alguns minutos atrás, falou que teve vários tombos. Sim. Vamos falar aí dos erros, dos tombos? Vamos. Principalmente quando a gente vai para uma posição de gestão, né? Eu ia falar isso, quando você vira gerente... Aí pronto, com mudou 25 completamente. Anos, 25 anos, primeira liderança como gerente. Mudou completamente. Primeiro que eu chego em São Paulo, aos 25 anos, não conhecendo São Paulo, só tinha vindo uma vez, só tinha saído do Rio uma vez para São Paulo, para ajudar num processo de seleção de trainee da própria Amil, e aí eu venho para estar gerente. E no meu primeiro dia, assim, foi algo muito marcante, né? Porque
me levaram para o shopping para comprar roupa, terno, porque a Mil valorizava muito. Eu não sabia dar nó numa gravata, eu não sabia me comportar. Numa semana seguinte, o presidente da Mil São Paulo me levou num restaurante chiquérrimo. Eu dei de cara com aqueles pratos, aqueles garfos todos. Eu também não sabia me comportar, eu tive que aprender. Eu sempre olhava aquilo como um desafio bacana para eu aprender e poder crescer. Então, São Paulo foi para mim um crescimento não só financeiro, não só de cargo, né, mas cultural, social. Isso foi sempre importante para mim. Mas o grande desafio que tem aí agora, virei gestor. Como é que eu vou gerenciar essas pessoas, já que eu, né, não tinha muita experiência com isso. E eu tinha o supervisor do departamento pessoal que se reportava a mim, tinha o dobro da minha idade, ele tinha 48 anos de idade. Eu tinha também uma gerente de treinamento, coordenadora de treinamento, desculpa, que se reportava a mim, também tinha 40 e poucos anos de idade, eu com 25. Então, o que eu procurei fazer? Eu procurei aprender, né, como lidar com pessoas. E eu era horrível, porque eu cometi o erro que eu acho que muitos cometem. Eu esperava que as pessoas se comportassem como eu. Então, eu esperava que elas fizessem o trabalho da forma que eu fazia, escrito, que respondessem da forma que eu respondia, que principalmente entregassem no tempo que eu entregava, porque eu sempre fui introvertido, mas eu sempre fui ansioso, né? Então, você quer aquela coisa da velocidade e não vinha, e aquilo me aterrorizava. E a mesma intensidade também, porque você era muito intenso. Ainda sou, né? E aí, quando isso não vinha, aí eu comecei a ter problemas, porque eu comecei a cobrar de forma errada as pessoas. E aí as pessoas meio que se revoltaram comigo. E aí eu tive alguém que me chamou para conversar, que era o Dr. Arnaldo Saldanha, para me dar feedbacks e me ajudar e me orientar. Então, eu aceitei. Então, isso foi uma coisa também muito importante na minha carreira e eu acho que na minha vida, né? Aceitar críticas. Claro, quando eu vejo que a crítica ela não é construtiva, não é positiva, você pode rechaçar, né? Mas eu nunca tive muita resistência com crítica, então sempre via que aquilo era uma forma de eu crescer. E aí eu comecei a mudar meus comportamentos e a equipe ficou fantástica. A área de RH, a Mil tinha uma pesquisa interna de satisfação do cliente, isso valia ponto até para remuneração. E a área de RH era a última do ranking interno aqui em São Paulo. 2 anos, 1 ano e pouco depois, era entre as 3 primeiras. Legal. Claro que eu mudei algumas coisas na equipe, mas eu mudei a mim, principalmente. Isso que eu ia falar, porque você falou assim, a equipe ficou fantástica, mas quando você conta, eu acho que o Adriano ficou fantástico primeiro, né? E aí você deve ter feito as mudanças para depois, né? Foi nessa linha, porque você mudou também. Sim. E aí eu tive um insight assim, maravilhoso, que eu falo até hoje. Eu fiz curso de liderança com Tom Peters, eu fiz curso de liderança em Harvard, eu fiz curso de liderança, assim, à torta e à direita. Mas aí eu tive um insight. Eu falei assim, poxa, quando eu estava analista, quais comportamentos do meu gestor me inspiravam, me motivavam, me desenvolviam? Quais comportamentos do meu gestor não me inspiravam, não me motivavam? E quais comportamentos que ele deixava de ter e que, se tivesse, poderia engajar o time, poderia... E eu comecei a fixar nisso. E comecei a fazer coisas que eu imaginava, poxa, se eu fizer isso, acho que inspira. Se eu não fizer isso, né? Se eu deixar de fazer isso, coisas bobas, tipo, fui para um evento de todos os gerentes da Mil, com a presidência da Mil, com os diretores. Quando eu voltava, eu compartilhava o que havia ocorrido. Porque eu sabia que quando isso existia antes e que o gestor da equipe que eu estava não fazia isso, a equipe se incomodava muito. A equipe não se engajava, não motivava. Então, eu voltava dos eventos, eu reunia meu time e eu compartilhava o que tinha ocorrido. Eu falava as informações importantes da empresa. Então, aquilo me valorizou muito como gestor. E aí, a empresa vai crescendo, a Mil vai crescendo. Isso já era 1994. A área de RH era entre as 3 primeiras. Eu já tinha uma equipe de 30 e poucas pessoas. E em 1995, eu ganho o primeiro reconhecimento de mercado. Eu fui eleito pela Gestão RH, que tem desde aquela época, um dos 10 profissionais de RH mais reconhecidos do Brasil. Que legal. Eu tinha 27 anos de idade para 28. Era só uma antecipação para o que viria, né? Porque olha aí. Hoje em dia... Graças a Deus. E aí eu estava naquele palco com pessoas que eu olhava assim, que eu via nas revistas, via nos jornais,
né, grandes RHs do Brasil, meu compadre Wagner Brunini, que foi baço em muitos anos, Vicente Teixeira, Felipe Westing, Antônio Wolff. Estou falando de assim, caras que naquela década de 90 ainda eram muito reconhecidos, valorizados, e eu naquele palco. E aí eu aprendi a lidar com a vaidade. Quer dizer, não aprendi não, já apanhei muito e ainda apanho. Mas eu tive a primeira porrada da vaidade, né, com aquele prêmio, que ao voltar para a Mil, eu comecei a tomar pancada de profissionais da alta liderança da Mil, que eu não entendia porque que eu estava apanhando. Até que um grande amigo, Newton, que tomamos cerveja aí outro dia, me dá um presente, um porta-retrato, sem retrato, com uma frase, dizendo assim: amigo é aquele que lhe admira apesar do seu sucesso. Sucesso é bom, mas tome cuidado com ele. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, né? E aquilo foi um grande aprendizado também, que a gente tem que, né, nessas relações também, entender que além da politicagem, existe toda essa questão de vaidade, de egos, a gente está lidando com humanos, e que eu teria que lidar com aquilo na minha carreira, e que lido até hoje, né? Então, foi um marco para mim, né? E mais um tombo também. Que eu acho que eu deixei subir a cabeça aquele troféu, voltei para Mil todo pomposo e tomei pancada de tudo que é lado e eu não sabia por que até eu aprender. Quase que uma retaliação velada, né? Vamos dizer assim, né? Assim, eu tô vendo aqui a carreira, ainda é muita coisa aqui, mas por causa de tempo, eu queria que a gente adiantasse um pouco. Vamos Agora, você acabou saindo da Mil, alguma coisa específica, outra oportunidade, outro tombo? A Mil tinha mudado muito e eu tinha mais uma decisão importante na minha carreira também. Ou eu fico na Mil a vida inteira, ou eu me transformo num profissional do mercado. É por isso que eu queria pegar essa saída. E eu decidi me transformar num profissional de mercado. Claro, eu não estava satisfeito com algumas coisas da Mil. E aí pinta o Marcos Vono, um recrutador naquela época era Best Foods, depois virou Unilever Best Foods. E eu tinha 29 para 30 anos de idade. Naquela época, essa empresa era chamada Refinações de Milho Brasil, hoje Unilever. Produzia maisena, quinó, Hellmann's, Mazola, molho Jimmy, Hades. Maisena era o grande carro-chefe e Hellmann's, né, e quinó. E uma empresa americana. E aí eu participei do processo de seleção e o Marcos contou essa história, acho que no LinkedIn, semana passada ou retrasada. Eu era muito novo, eu era assim um cara completamente diferente para aquela empresa, mas ele acreditou tanto, ele apostou tanto no meu perfil, que eu fui passando por todas as entrevistas e entrei. E aí eu decidi sair da Mil, o Dr. Edson Bueno me chamou, não queria que eu saísse. E 15 anos depois eu volto a trabalhar com ele e com o filho dele, né, o Pedro. Foi muito interessante. Mas eu fui para a Unilever e aí eu aprendi de novo, não tem certo ou errado, nem melhor nem pior. Mas tem culturas, tem modelo de negócio e modelo de gestão. Eu aprendi outro modelo de gestão completamente diferente da Mil. A Mil era muito empreender, vibração, espírito de time, brilho nos olhos. E a Unilever era processo, técnico, padronização, eficiência operacional, modelo. Tá? Isso tudo outro vinha de fora, outro jogo. E eu falei, uau, eu apanhei muito para eu aprender. Meu inglês não era bom. E eu fui exposto assim, né, a situações que eu tive vergonha, porque eu não sabia me comunicar. E fui estudar mais inglês, né, depois de velho, muito difícil. Mas fui identificado como um high potential da Unilever Best Foods. Ganhei umas açõezinhas e fiquei lá 5 anos. Achei que ia crescer, achei que ia virar diretor lá, mas a Best Foods aqui no Brasil teve um gestor que, quando ela compra a Arisco, isso em 2000, não, no 1900 e... Não, em 2000. 2001. Ela compra a Arisco em Goiânia, em Goiás, e decide que todas as funções de RH, finanças, tecnologia teriam que ir para Goiânia. Aí eu me mexi e acabei me movimentando de novo. E aí o momento que você logo depois vou para a Mastercard. E vira diretor. Você entrou como diretor? Entrei como diretor, logo depois virei vice-presidente Brasil, depois virei vice-presidente Sul da América Latina e depois virei o vice-presidente Sul da América Latina para estratégia e planejamento, meus últimos 2 anos. E só para a gente fazer rapidamente aqui, se tiver algum coordenador para gerente, qual foi a mudança de mindset sua para transicionar de gerente para diretor?
Principalmente você entender que você é um cara de negócio. Uhum. Então você não é mais um cara de RH, você é um cara de Você é um cara negócio. de gestão e negócio, eu gosto de dizer, de gestão e negócio se está no RH. Uhum. É mudar esse modelo. E aí, coisa que a gente não falou, de tirar a bunda da cadeira, quando você recruta um vendedor, você vai lá para o gestor e você entrevista ele. O que você precisa, as características, o perfil, né, os requisitos. E muitos param ali. Muitos recrutadores param ali. Eu não parava ali. Eu posso pedir para o gestor, eu posso sair com o teu vendedor para ver como é? Eu sempre tinha essa curiosidade. E aí eu ia para o cliente. Porque é um erro que eu acho que o RH comete. Acreditar que ele para no cliente interno, que ele só tem o cliente interno. Eu falo, você tem que pular esse muro e entender de verdade quem é o seu cliente também. Eu tinha clientes internos, mas eu sempre acreditei que o RH tem um cliente externo, que compra o seu produto, o seu serviço. E ao sair com o vendedor, eu via como o que dava certo, o que não dava certo, como o que o cliente valorizava ou não, eu refinava aquele perfil. Isso era importante para o recrutamento, era importante para o treinamento, e às vezes até para a remuneração, para o incentivo dele. Então, era uma das coisas que eu procurei fazer. Legal que talvez numa dessas você sabia mais do que teu cliente interno sobre o que ele de fato precisava, né? Com certeza. Que Muitos gestores não saíam com seus vendedores, exatamente. mas eu saía. Sim. E, de novo, eu gostava disso também, né? Para mim E esse tirar o bunda da cadeira jovem fez com que, quando você tivesse a oportunidade de subir de cargo, você entendia muito mais de negócio do que qualquer outra pessoa, porque você viveu essa realidade. Entender de negócio. Sim. E não entender do negócio. Sim. Que aí Entender tem gente de negócio, né? Eu ia até te perguntar isso, Adriano. O que você falou? A grande diferença de mindset de gerente para diretor é passar a entender de negócio, né? Não, é saber que você é uma pessoa de negócio, não é de Então, RH. eu ia perguntar isso, né? O que você acredita que você fez para essa virada de chave, para ser uma pessoa que entende de negócio e não só RH mais? De novo, eu tive uma grande coincidência ou oportunidade da Amil. A Amil, você falou em Job Rotation, a Amil praticava de fato, já na década de 90, o Job Rotation. E o Edson Bueno tinha muito, e o Dr. Jorge Rocha, essa visão. Nenhum executivo, eu já estava executivo gerente, ficava mais de 3 anos na cadeira. Eu fui para a área de vendas. Eu fiquei 1 ano como vendedor, como gerente de vendas na Amil. E aí eu tive um choque de realidade enorme, porque eu precisava da área de RH para me ajudar com a minha equipe de vendas. E a área de RH que eu tinha construído, que eu ganhei prêmio, que eu achava a melhor do mundo. E eu vi que Tava devendo. eu precisava outra velocidade, eu precisava outra visão do negócio, eu precisava outra linguagem, né? Eu precisava de questões, de soluções muito mais simples. E o RH que eu tinha construído não me entregava, né? E aí eu saio, vou para a Unilever, eu vou com outra cabeça. E aí a área que eu mais me aproximei na Unilever foi qual? A área comercial, a área de negócios. E aí entender de negócio, que eu gosto de falar muito, RH não é entender do negócio. Você vai lá, decora a missão da sua empresa, decora os valores e fala bonito. Os produtos. Decora os produtos, decora a receita, decora qual a lucratividade, fala como você entendesse de negócio, não. E você acha que entende do negócio porque você grava algumas coisas. Não, entender de negócio é como eu, na função que eu faço a minha empresa aumentar o top line através das receitas que ela tem. Perfeito. E se meu produto X está performando mal, né? Por exemplo, se Quinó naquela época estava performando mal, eu junto com a área comercial, eu posso ver como naquela contribuição que eu faço, se eu estou recrutando errado, se eu estou treinando errado, se eu estou incentivando errado, se eu estou recompensando errado. E muitas vezes a solução esteve principalmente em modelos de incentivo. Não, legal. Olha que legal, assim, aí eu acho que a provocação para quem está ouvindo a gente você fala, e eu escuto muito isso, você tem que entender do negócio, você tem que entender do negócio, você fala não é do, é entender de negócio, ou seja, entender de business, entender de mercado, entender das coisas, modelo de negócio, o que vende, o que não vende, né? Então não é entender sobre a sua empresa, mas entender de business, entender de negócio, e não só do negócio. Senão, aparentemente, do negócio, você vai ser bom naquela empresa que você está. E se você quer ser um profissional, né, bom para o mercado, você tem que entender de negócio. Perfeito. E aí é como você... E onde o RH também é muito desafiado, né? Onde você entende como você pode ajudar na eficiência operacional da empresa. Porque quais são as grandes questões de negócio que a Revo deve enfrentar?
Primeiro aí, total. Como eu aumento o top line, Receita. como eu tenho Como eu mais trago receita. E como Como eu- aumenta o bottom line. Top Como, line, bottom como line. eu são os- aumento a minha eficiência Lucratividade. operacional. Como que eu faço uma cultura forte no remoto? Nossa. Sim, como faço com você, que é o grande modelo disso. Como eu encanto, engajo, fidelizo, Clientes. atraio clientes. Como eu tenho uma tecnologia que, né, também seja de vanguarda, eficiente e blá, blá, blá. É isso. Independente da Revo, da Minerva, mas cada uma vai ter seu modelo de negócio, vai ter sua estratégia. E como eu entendo disso, para que eu, no meu mundo lá, eu possa realmente performar melhor, fazer a diferença. Então, Vamos pular um pouquinho aqui. Pula aí, garoto. Uma curiosidade, 40 anos de idade, você vira diretor do Itaú, porrada. a maior banco da América Latina. Você depois virou conselheiro do Itaú na Europa. E conta um pouquinho, rapidamente, essa parte aí da história. 7 anos de Mastercard. Mastercard passou por um processo grande também de IPO e de mudança. Os mercados perderam muito a autonomia. E eu sempre me desafiava. E minha querida... Eu tenho 2 grandes madrinhas na minha carreira e isso também é fundamental. Eu falei de mentor, meu pai, mas eu sempre tive... Sofia Esteves e Vicky Bloch. Foram 2 grandes madrinhas que eu tive. Tenho até hoje. Almocei com elas, deve ter um mês, né? Nesse meu novo momento de carreira. E eu fazia um coaching com a Vicky. E eu percebia que meu grande desafio de carreira naquele momento, a Mastercard foi excepcional, mas era ir para um grande banco. Porque a Mastercard era o que a gente chama de bandeira, né? Mas o banco, que na verdade era o emissor do cartão de crédito, o banco, né, uma grande organização, um grande desafio. E eu queria ir para uma empresa em que a sede, em que a Nova York fosse aqui em São Paulo. Sim. Porque eu estava há 12 anos em multinacionais. Sim. Saí da Mil, muito jovem, fui para a Unilever, 5 anos, Mastercard, 7 anos. Uma coisa só importante, tem bastante empresa, mas ciclos longos, né? Ciclos longos. Não é 6 meses, não é um ano, são ciclos longos. Não, tive um outro, mas... Não, aqui, por enquanto, eu estou falando muito do começo da carreira. Longos, sim. Não é? E outra coisa importante, né? O ciclo naquela época é mais longo. Hoje eu falo que você pode ficar 30 anos na empresa, mas se você ficar 3, né, que você tenha ciclos consistentes. E que você ficar 30, você tenha 10 ciclos de 3. E não um de 30. Porque se você faz a mesma coisa 30 anos, você sabe aquela, né? Você tem um ano de experiência e não 30. Mas, então, eu sempre tive essa visão também. Mas o Itaú, com a Vicky, eu falei, puxa, eu adoraria ir para um banco. E aí fizemos um trabalho, eu fazia o coaching com ela e colocamos como meta. E eu defini 2, Itaú ou Unibanco. É incrível. A Vicky tem um livro chamado Coaching Executivo e ela tem capítulos de coaches dela, e no meu ela fala que eu perguntei para ela, ela falou, acho que ainda é. Ela falou que eu era o coach mais disciplinado e focado dela. Outra característica importante, tá? Eu sempre tive muito foco, muita disciplina, assim. Puxa, se eu quero aquilo, o que eu preciso fazer hoje para chegar lá? Nunca fui, deixa a vida me levar. Em alguns momentos da minha vida eu até adoraria ter sido, mas nunca consegui. E eu botei como meta Itaú em primeiro e Unibanco em segundo. E aí, ao sonhar, tem que fazer, né? Por onde? E eu tinha relacionamentos e eu consegui mandar meu currículo para um acionista do Itaú. E, assim, meses depois fui chamado e participei do processo de seleção. Demorou 1 mês e pouco. Foram várias entrevistas. E a última entrevista de 2h30, com um grande personagem do meu livro, um dos grandes CEOs da história dos bancos, Roberto Setúbal, 2h30. E eu fui aprovado. E entrei no Banco Itaú. Acho que foi a grande conquista assim, da minha carreira, porque até hoje, né, todo mundo me pergunta, pô, você passou pelo Itaú, né, você é do Itaú, muita admiração quem está lá ainda, respeito. E eu fui aprovado. E aí, ao entrar, 3 meses depois, o que ocorre? A fusão Unibanco. Então você não conseguiu nem o primeiro nem o segundo, você conseguiu os dois de uma vez só. Brinca que o poder da mente é tão grande que acho que até influenciei nessa. Claro que não, mas foi um grande aprendizado. E eu, ao entrar no Itaú, outro tombo. Eu achava que eu era um grande executivo, que eu entendia de negócios, que eu sabia fazer bons relacionamentos, que eu era um bom estrategista, mas eu não era um bom executivo, porque eu apanhei muito para aprender que eu precisava levar soluções e análises, principalmente para tomada de decisão no board da empresa, que eu não estava pronto. Você trazia os problemas e não as soluções. Não, eu trazia
a primeira minha apresentação, o Roberto Setúbal pediu, né, ao Ricardo Marino, que era o vice-presidente de RH e áreas internacionais daquela época, uma análise do programa de trainee do banco. E eu fiz uma análise com a minha equipe, e ao levar essa análise para o comitê executivo, eu não passei do primeiro slide, porque não tinha boas análises de fato. E aí eu voltei para a prancheta, reuni minha equipe, eu falei, nossa, não façamos mais nada com letras e figuras, só números e gráficos. Ainda mais E o aí, banco. e aí trouxe um econometrista, eu não lembro como chamava isso, mas era assim, alguém que além da economia com a estatística, para ajudar a fazer o trabalho das safras, fizemos uma ótima apresentação e no final o Roberto Setúbal virou e falou, agora sim, Adriano, bom, e para resumir tudo isso aí que você mostrou, com profundidade, com análise, a gente tem que contratar agora pessoas boas de conta e boas de gente. Porque a gente mostrou que nas safras, os trainees que a gente contratava naquela época não chegavam, e se chegavam, não duravam no cargo de coordenação, porque eles eram muito bons de conta. E o banco já entendia ali, em 2008, que precisava também de gente boa de gente. Uhum. E aí foi um marco. E aí eu aprendi que o RH adora média. Uhum. E média não serve para nada. Então, e aí eu tive que virar um pouco engenheiro também. Isso foi um grande desafio ali no Itaú e me ajudou muito. Então, eu falo que ali eu aprendi a ser um melhor executivo do que eu era. Que legal. Adriano, eu acho que se a gente ficasse mais uma hora aqui, a gente ainda tem aqui várias empresas, né? A gente tem a DASA, Neon, a Minerva Foods, etc. Eu queria que a gente adiantasse para talvez seu momento atual, como a gente está na reta final aqui. Tá. Você recentemente fez uma movimentação aí que gera muita curiosidade, né? Tantos anos no mundo executivo, corporativo, atingindo os mais altos cargos na carreira de RH, para uma mudança de carreira. Fala um pouco desse momento que você está vivendo agora. Eu creio que uma carreira e o seu momento é uma conciliação da galáxia, de alguns satélites importantes, como sua vocação, seus valores, sua paixão. E eu sempre acho que administrei isso bem. Eu sempre me realizei muito nas corporações, porque eu sou muito de pertencer, coisa que eu trago dos times. Mas eu também, há um bom tempo, eu tenho paixão, eu tenho sonho de levar minha palavra, de levar aprendizados para muito mais pessoas. Impactar mais pessoas, né? E eu me vi realizando muito isso através, né, das redes sociais e recebo feedbacks muito legais. É o diretor de RH mais seguido do Brasil hoje, né? Com o meu guru, Richard, que me ajuda muito, que é o homem do LinkedIn aí. Nilson, e aí eu fui me desafiando. Eu falei, poxa, como eu posso levar a minha palavra escrita, falada, e principalmente casos práticos mesmo, onde eu errei. Eu falo aqui, eu falei vários tombos aqui, sabe, sem problema nenhum. Encarar minhas vulnerabilidades nunca me fez mais fraco, pelo contrário, me faz mais forte, porque eu tomo conhecimento delas, né, eu compartilho elas, e a gente, quando compartilha, ensina e aprende também. Aprende, né? Muito. Então, eu sempre me autocritico nisso e procuro me desenvolver. Isso vinha me desafiando já há algum tempo, Richard. Então, eu já vinha me preparando para isso. A Minerva Foods foi uma experiência maravilhosa, uma empresa excepcional, que eu sou muito grato, né? Porque aos 50 e poucos anos de idade, eles me contrataram para ser esse CHRO global, ajudar na internacionalização da empresa, ajudar na transformação cultural da empresa. Deixei esse legado lá, reconhecido pelo acionista, trabalhei muito próximo, né, dos líderes, principalmente do conselho de administração, presidi o comitê de pessoas, mas eu sentia que o mundo estava me chamando também para esse outro chamado que me desafia muito, me inspira muito, que é poder agora atuar, né, como coach executivo, como palestrante, como escritor, para que eu possa, de verdade, né, levar essa palavra para mais pessoas. Então, estou muito animado, estou no meu melhor momento da carreira e da vida, recém-casado, né, com a Thaís, uma pessoa maravilhosa que eu conheci, que tem me ajudado bastante. Então, encarar esse chamado. E você lançou um livro, né? Eu lancei um livro, está aqui, ó. Posso mostrar você em ação. Inspire-se para vencer.
Legal. Presta essa caneta, Nilson. Opa! Eu vou assinar aqui pro meu amigo Nilson. Richard é um dos personagens do livro. Ah, que legal. Com muita honra. Tem a minha história aí. Tem a história legal. do Richard aqui. Adriano E eu ainda ganhei um entrevistou. livro, ganhei um presente Vai aqui. ganhar Ó. um livro, ó, Você Eu já em tenho. Ação. Só pra que deixar claro. já tem. Muito obrigado. Pô, legal pra caramba. Obrigado. E agora é encarar essa fase como eu encarei todas essas, sabe? Já entendendo que o mundo hoje é outro, né? Que as corporações são outras. Até porque você teve uma época de startup, a gente não conseguiu falar tanto, né? Uma reinvenção no Vale do Silício, uma época de startup, então mostra muito essa adaptação de mercado de saúde, outros mercados de comida, depois de Sempre banco, se reinventando. sempre se isso aí. reinventando. É a base do livro, Isso né? que eu ia A falar. reinvenção. E assim, essa é uma frase que o Dr. Edson Bueno, e eu citei ele várias vezes aqui, foi meu grande, né, líder que me inspirou. Você não precisa dar tanto valor ao que acontece, né? Você tem que dar muito valor a como você reage ao acontecimento. Isso também foi marcante na minha carreira, na minha vida. E vou me reinventar mais uma vez, tenho certeza. Daqui a algum tempo a gente marcar outro videocast, podcast aqui, vamos ter mais história para contar. Legal. E uma curiosidade, as pessoas devem estar se perguntando, o Adriano virou palestrante e está falando de quê nas empresas? Se alguém quiser te contratar, quais são os temas e depois como que a pessoa te acha? Boa, eu sou formado em Colômbia, vou falar primeiro do coaching executivo. Eu sou formado em Colômbia, né? Acho que para mim, eu pesquisei bastante a melhor escola de formação de coach executivo. Eu trabalho para executivos C-level, principalmente quando a empresa me contrata, para ajudar esse executivo ou executiva em um problema ou em uma oportunidade. Problema, o cara está com um gap de gestão de pessoas, é um problema. Ou oportunidade, ele é um high potential, a gente quer prepará-lo para uma posição de diretoria e ele precisa, né, ganhar mais musculatura. Então, eu entro nessas duas situações e aí eu acho que eu reúno minha vocação, né, formação e principalmente eu lidei com muitos executivos, né, ao longo desses 30 e poucos anos. Então, isso acho que me dá um bom repertório. E palestra, eu tenho 3 palestras hoje. A primeira é Você em Ação, que é o tema do meu livro, Sim. em que eu falo das coragens que a gente precisa para se reinventar e lidar com transformações. Então, se você é um profissional de RH que você quer ajudar a sua empresa ou ajudar uma equipe a se reinventar, né, a transformar a própria companhia, a transformação começa na gente, né? A gente precisa se transformar também. Então, eu tenho certeza que é uma palestra bastante inspiradora. A outra é um RH de negócios, né, que a gente estava falando aqui justamente Entender de sobre negócio. como eu posso provocar no bom sentido, né, e levar modelos para o RH ser um RH de negócio. Eu não gosto do termo RH estratégico. Eu falo, porque isso subentende-se que todo mundo fala, o RH tem um plano estratégico. Eu falo, não, quem tem plano estratégico é a empresa. O RH tem que ter iniciativas estratégicas para viabilizar o plano estratégico da empresa. Isso me ajudou muito lá atrás também a me diferenciar. Porque aí fica o plano estratégico de RH bonito na gaveta, a gente até apresenta aí nos eventos fora da empresa, mas dentro da empresa ninguém reconhece. Agora, quando você entende que é a empresa que tem o plano estratégico e você viabiliza, né, com suas iniciativas, eu acho que faz toda a diferença. E a outra é um tema que eu tenho muita paixão, formação também, que é a liderança. Legal. Como desenvolver lideranças inspiradoras. Tem gente que trabalhou comigo na Amil, na Unilever, etc., que me chama carinhosamente de chefe até hoje. Então, eu acho que não só no conhecimento, mas também na prática, eu soube formar times vencedores. E engraçado que é o feedback que eu mais recebia. Por exemplo, ao sair da Neon, o feedback principal que eu recebi lá, nossa, você deixou um grande time aqui. E ao sair da Minerva agora, recebi esse mesmo feedback. Legal. Então, como a gente desenvolve líderes. E como que as pessoas te acham? Quem quiser entrar em contato ou fazer benchmark ou até contratar seus serviços aí. Acho que as redes sociais são um grande caminho, né? Adriano Lima RH é o mesmo nome no Instagram, o mesmo nome no LinkedIn. Então, pode entrar em contato lá. Legal. Que a gente troca ideia, eu respondo praticamente todo mundo. Ou se quiser me mandar um e-mail também, é adriano_lima@mac M de Maria, A de Adriano, C de casa.com. Legal. Muito prazer. Excelente. Adriano, obrigado aqui. Primeiro, obrigado por mostrar toda essa sua carreira e falar dos acertos, dos tombos, né, dessa forma simples que você
traz, e eu tenho certeza que gerou muitos insights aqui para quem está nos ouvindo. Eu ia falar a mesma coisa, te agradecer, Adriano, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, e não só por isso, por ter compartilhado tanto conhecimento, né? Eu acho que quem está escutando, profissionais aí de T&D, imagino que vocês tenham anotado bastante coisa. Eu anotei aqui para mim também, então foi um grande aprendizado para mim. E agradecer, né? Acho que deixar aqui o meu muito obrigado, não só pela participação, mas também pelo... Eu levo aqui um presente memorável, né? Para eu ler e depois eu te conto aí. Esse é um grande sonho e vou contar aqui algo que muito pouca gente sabe, como eu me inspirei para escrever esse livro. Né? Eu tive, assim, realmente uma visão de que eu tinha que escrever um livro, um insight, uma mensagem de verdade do universo. E eu caminhando na praia, ainda na pandemia, né? Você sabe, morei mais no Rio que em São Paulo, caminhando na praia, num domingo à noite, eu falei, pô, tenho que escrever o livro. Só que eu não vou escrever o livro. Muita gente falava que tinha que escrever sobre a minha história e eu sempre achei meio vaidoso, né? Meio egocentrista escrever sobre a minha história. Eu falei, pô, vou escrever sobre a minha história, mas com a história de outros. Que eu possa ter um fio da meada, que eu possa ir intercalando histórias que vão gerar aprendizados, insights importantes para as pessoas que a gente vai servir com o livro. E aí, a mesma forma, né? O mesmo comportamento que me levava a levantar a mão na faculdade para apresentar o trabalho, eu fiz nesse dia. Era um domingo à noite, eu cheguei em casa e escrevi um e-mail para o Roberto Setúbal. Falei, Roberto, eu vou escrever um livro sobre se transformar, sobre se reinventar. Você sabe que eu estou vivendo essa grande reinvenção na minha vida, pós-término do casamento, pós-perda do emprego na DASA. Eu perdi o casamento e o emprego ao mesmo tempo, em 2017, 2018. E como eu faço para escrever esse livro, convidando outros personagens, e você é um cara que eu vi se transformar, principalmente pós-fusão Itaú-Unibanco. Você aceita ser o personagem do livro? E eu sabia que tinha 1% de chance dele aceitar. 1%. E ele aceitou. Que legal. E aí eu falei, vou ter que escrever o livro. Muito então, bom. é isso, gente. É Mas se desafiar, ousar, coragem, correr atrás, coragem. Muito bom. E pra cima. Legal. Poxa, Muito obrigado a vocês. Agora gera curiosidade para ler o livro. Muito obrigado a vocês. É sempre um prazer estar aqui com a Revo, uma empresa que eu admiro tanto, né? Tenho orgulho de ter feito parte dessa história. Sim, que vocês continuem crescendo, que vocês continuem aí entregando aí esse trabalho bacana que vocês têm, né? Revolucionando cada vez mais a aprendizagem no Brasil e que vocês aí também tenham gostado e continuem acompanhando o RevoCast, né? Isso aí. Obrigado, Adriano. Obrigado. Valeu, galera. Nossa, Nilson, que aula de carreira, né? Acho que não só uma aula, como bastante inspiração, né? Sabe o que chama mais atenção para mim? Os insights, eu acho que cada pessoa, não vale a pena nem a gente detalhar, porque cada pessoa leva o seu. Cada um Mas leva o que me faz chama sentido, atenção, né? É a simplicidade, a humildade de se abrir, de analisar a si mesmo, de sempre estar melhorando, investindo na aprendizagem. Eu fiquei muito impactado, né? E assim, entregar mais do que o esperado, ser disponível, algumas frases que apareceram. Tirar a bunda da cadeira. Tirar a bunda da cadeira, algo que apareceu bastante. E fica aí, acho que é um episódio que você pode escutar várias vezes, porque certamente você vai pegar insights diferentes. Em né? vários momentos da carreira, né? Legal. Muito bacana. Vamos aqui falar do nosso próximo episódio? Vamos. O que será que vem no próximo episódio? E no nosso próximo episódio, vamos lutar. Vamos entrar numa luta MMA. Opa. Calma aí, pessoal. Não é luta livre. Não é isso que você está pensando. Vamos falar de um programa de mentoria de mulheres da AFIA, MMA. E é um programa sensacional que a gente vai falar como que você faz para apoiar e criar um ambiente de acolhimento para as mulheres. Para que você saiba mais, você vai ter que assistir o próximo episódio. E esse próximo episódio será com a Fernanda Pacheco, que é gerente de treinamento e desenvolvimento da AFIA, que hoje é o maior grupo de ensino na área de medicina, o grupo que mais forma médicos no nosso país e tem mais de 10 mil colaboradores e 800 líderes. E como fazer isso? Te vejo no próximo episódio. Aí vai ter que ver o próximo episódio.